gravação, né? Vá que tem alguém que está assistindo depois os vídeos, vai sentir falta da gravação se eu não iniciar. Então, muito bem, agora já veio o anúncio ali, a reunião está sendo gravada. Vamos falar sobre forças magnéticas. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que tem uma partezinha da matéria chamada propriedades magnéticas da matéria. Essa partezinha não foi mencionada nas videoaulas que eu estou fazendo. Então, assim, para a gente otimizar o uso do tempo, eu recomendo o seguinte: assistam o vídeo da professora Raquel Julian, lá na turma ERE, a turma aglutinadora lá da FIS 1182, o vídeo chamado Propriedades Magnéticas da Matéria. Quem quiser depois olhar os slides dessa aula e pegar o link nos slides dessa aula, os slides dessa aula estão na nossa turma T9, tá? Então aqui está o link para o vídeo. Vocês também podem ir direto lá na turma aglutinadora e procurar o vídeo Propriedades Magnéticas da Matéria. É um vídeo de 17 minutos, tá, pessoal? Que fala sobre essa parte da matéria que é importante porque tem um questionário do Moodle que é só sobre isso. Então, passando a parte de propriedades magnéticas da matéria, vamos então para força magnética e torque magnético. Então, qual a relação entre campo magnético e força magnética? Campo magnético nós falamos na semana passada. Então, agora, como é que o campo se relaciona com a força magnética? A ideia é a seguinte: todas as interações magnéticas podem ser descritas de uma forma similar ao que a gente fez com as interações elétricas. O que a gente tinha lá nas interações elétricas? A gente dizia que o campo elétrico, gerado por uma carga ou uma distribuição de carga, agia sobre outros objetos ou partículas por meio do campo elétrico que exercia a força elétrica. Então, aqui a ideia é parecida. Uma carga em movimento ou uma corrente elétrica gera um campo magnético no espaço ao seu redor. Ela também gera um campo elétrico, certo? Mas isso a gente já estudou. Agora a gente está falando só do campo magnético. Os dois existem, mas no momento nós estamos olhando para um só. Então, uma carga em movimento ou uma corrente elétrica gera um campo magnético no espaço ao seu redor. Esse campo magnético, por sua vez, exerce uma força sobre qualquer outra corrente ou qualquer outra carga que esteja se movendo no interior do campo magnético. Então, por exemplo, se eu tenho um fio onde passa uma corrente I, se eu colocar próximo desse fio uma partícula carregada, aí tem uma situação interessante, tá? Se a partícula carregada tem velocidade igual a 0, ela não sofre ação de força magnética, tá? Ela continua com a sua velocidade igual a 0 e não sofre ação de força magnética. Agora, se perto desse fio tem uma partícula com uma velocidade v que é diferente de 0, aí ela sofre ação de uma força magnética. Então, olha só, por isso que está dito ali no número 2 que o campo magnético exerce o quê? Uma força magnética sobre qualquer outra corrente, que são cargas em movimento, ou carga que se mova no interior do campo. Então, primeiro detalhe da força magnética, ela não vai atuar sobre partículas carregadas que tenham velocidade 0. Ela só vai atuar sobre partículas carregadas que têm alguma velocidade de movimento. Uma corrente elétrica, que são cargas em movimento, ou uma partícula positiva ou negativa, tanto faz, que se move com velocidade v. Aí sofre a ação da força magnética quando estiver dentro do campo magnético. Experimentalmente, o pessoal foi estudando a força magnética e chegou nessas 4 principais características aqui. Então, estão listadas aqui as 4 principais características da força magnética que foram observadas ao longo do tempo. Então, primeira característica da força magnética: o módulo da força é proporcional ao módulo Q da carga. Segunda propriedade:
O módulo da força também é proporcional ao módulo ou intensidade do campo magnético B. Só para deixar bem claro aqui, tá, pessoal? Seu módulo é proporcional ao módulo Q da carga. Qual carga nós estamos falando aqui? A carga que está dentro do campo. A carga que sofre a ação da força. Não é a carga que gera o campo, tá? O efeito da carga que gera o campo está aqui, dentro do B. Então, essa carga que diz aqui, o módulo da força é proporcional ao módulo da carga. É o módulo da carga que sofre a ação da força. Então, o módulo da força também é proporcional ao módulo do campo, e aí o campo pode ser gerado por um fio ou por outra partícula que se move. A força magnética depende da velocidade v da partícula, então vejam bem, a força magnética depende da carga da partícula e da velocidade v da partícula. Como eu falei no slide anterior, cargas elétricas em repouso não sofrem ação de forças magnéticas. E por fim, a força magnética, que por enquanto eu vou chamar de F, mas depois nós vamos botar o subíndice M aqui para dizer que é magnética. Essa força magnética não possui a mesma direção do campo magnético B. Esse é um erro muito comum, tá, pessoal? O pessoal lembra lá da eletricidade? Na eletricidade, a gente tinha que a força elétrica, não tem esse vetor aqui, na verdade, né? A força elétrica é igual a carga vezes o campo elétrico. Então, o que acabava acontecendo? A força elétrica e o campo elétrico, tipo, se o campo era vertical, a força era vertical também. Se o campo era horizontal, a força elétrica era horizontal também. Isso é verdade para o caso elétrico. No caso magnético, é diferente. A força magnética não possui a mesma direção do campo magnético. Ao invés disso, a força magnética atua sempre numa direção que é simultaneamente perpendicular à direção da velocidade da partícula e também à direção do campo magnético. Então vejam bem, a força magnética atua numa direção que é perpendicular tanto à direção da velocidade da partícula quanto à direção do campo magnético. Isso é muito diferente do caso elétrico. Então, aqui eu faço a derivação da força magnética sobre partículas carregadas, tá? Eu já gravei isso num vídeo e o vídeo está lá na turma aglutinadora de FIS 01182. Então, eu não vou repetir o mesmo trabalho que eu já fiz, tá, pessoal? Eu só vou deixar o link para vocês aqui. Eu fiz um vídeo, coloquei lá na turma aglutinadora, que é força magnética sobre partículas carregadas. Deem uma olhada lá no vídeo, vocês vão ver a derivação direitinho, tá? Vocês vão ver que o vídeo explica que nós chegamos nessa equação aqui. A força magnética, que é um vetor, é igual ao produto da carga. Aqui na carga tem que colocar o sinal, tá? Se a carga é positiva, é mais. Se a carga é negativa, tem que colocar o sinal de menos. E essa carga multiplica um produto vetorial. A força é igual à carga, com o sinal, vezes o produto vetorial da velocidade da partícula pelo campo magnético. Como isso aqui é um produto vetorial, o que a gente aprendeu lá em produto vetorial no cálculo 1, na física 1? A gente aprendeu que o vetor resultante sempre é perpendicular à direção dos outros dois vetores, certo? Por isso que a força magnética sempre é perpendicular à direção da velocidade da partícula e também perpendicular ao campo magnético. Um detalhe, tá, pessoal? Para obter o sentido correto dessa força magnética, a gente tem que considerar o sinal da carga. Então, aqui, por exemplo, tá? Cargas positivas e negativas que se movem na mesma direção e sentido através de um campo magnético sofrem forças magnéticas em sentidos contrários. Por quê? Porque a força magnética depende do sinal da carga. Olhem esse primeiro caso aqui de cima, tá? A partícula é positiva. A direção do campo é indicada pelo vetor azul.
A direção da velocidade é indicada pelo vetor verde. Φ é o menor ângulo entre a velocidade e o campo. Lembra lá daquela regrinha do produto vetorial que diz que o módulo é igual ao módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o seno do menor ângulo entre eles? Então, o menor ângulo entre eles é esse φ aqui. Como a força é igual carga com sinal vezes o produto vetorial V vezes B, no caso da carga positiva, o sinal desse termo aqui vai ser positivo. Então, a força vai ser igual mais o produto vetorial V vezes B. Como é que a gente faz o produto vetorial V vetorial B? Alinhe os dedos da mão direita com o polegar perpendicular. Então, alinhe os dedos da mão direita nessa direção aqui, que é a direção do primeiro, que é a direção do V. Aí, gira a mão direita até que ela fique na direção do B. Então, a gente faz uma coisa mais ou menos assim. Com a mão direita, a gente aponta na direção do V e gira na direção do B. O polegar aponta para cima. Então, isso quer dizer que, neste primeiro desenho aqui, no caso A, da carga positiva, a força magnética aponta para cima. Ela é perpendicular ao campo e à velocidade, e, no caso, ela aponta para onde a regra da mão direita aponta, porque a carga é positiva. Vamos ver esse outro caso aqui embaixo, que é o caso B. Vejam bem, no caso B é o mesmo campo, exatamente o mesmo campo. É a mesma velocidade, exatamente a mesma velocidade. Só que muda o sinal da carga, que agora é negativo. Quando a carga é negativa, isso quer dizer que a força está no sentido oposto ao sentido dado pela regra da mão direita. Então, não basta fazer a regra da mão direita, tá, pessoal? Quando a carga é positiva, a força está no sentido da regra da mão direita. Quando a carga é negativa, aí a força está no sentido oposto ao da regra da mão direita. Vejam bem, para essa situação B aqui, a regra da mão direita seria a mesma coisa. Alinha a mão direita na direção do V e aí gira para o B e fica o polegar para cima. Mas como a carga é negativa, a gente inverte o sentido da força. Por quê? Como a carga é negativa, aqui neste termo vai ficar menos o produto vetorial de V versus B. E isso inverte o sentido da força. Então vejam que determinar a direção e o sentido da força magnética é mais complexo do que no caso elétrico. Aí esse sujeito aí me pergunta se eu não acho que já está na hora de falar sobre a unidade usada para grandeza de campo magnético. Bom, posso falar. Vamos lá. Qual é a unidade usada para campo magnético? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu disse que a força era igual a carga vezes o produto vetorial da velocidade pelo campo, né? Por que que essa coisa está escrita assim? Porque tudo isso aqui está sendo pego em módulo. Se eu quero só o módulo da força, aí aquela equação vetorial em módulo me dá isso aqui. O módulo da força é o módulo da carga vezes o módulo da velocidade vezes o módulo do campo vezes o seno do menor ângulo entre V e B. Ok, se eu isolar o campo magnético nessa equação, eu fico com uma equação que me diz que o campo magnético deve ter uma unidade de força sobre carga vezes velocidade. Bom, unidade de força a gente aprendeu lá na física 1, né? Unidade de força é Newton. Unidade de carga nós sabemos que é Coulomb, aprendemos na unidade 1. E metro por segundo é a unidade de velocidade, a gente sabe desde a física 1. Ora, mas o Newton, ele também é a mesma coisa que quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, certo? Então, eu poderia cortar o metro aqui do Newton com o metro aqui de baixo, o segundo ao quadrado lá de cima com esse segundo aqui de baixo. E aí eu posso escrever, se eu pegar o segundo que sobra aqui,
Ah, não, na verdade, desculpa, eu fiz outra transformação. Eu não fiz essa transformação aqui, tá? Não, na verdade, o que eu fiz? Eu peguei o Coulomb e dividi por segundo. Coulomb por segundo é ampere, certo? Corrente é carga sobre tempo. Então, Coulomb por segundo é ampere. Então, a unidade de campo magnético pode ser escrita como Newton sobre ampere vezes metro. Essa unidade ganha um nome especial. Então, a unidade Newton sobre ampere vezes metro ganha o nome de Tesla, em homenagem justamente ao inventor e cientista Nikola Tesla, que é o cara que está ali na figura, tá? Então, o Tesla, ele tem um número enorme de patentes registradas, né? E ele é o pai da distribuição de energia elétrica da forma como a gente tem hoje por corrente alternada. Então, em homenagem a ele, a unidade de campo magnético é chamada de Tesla. Existe outra unidade que às vezes aparece nos livros, então eu vou falar para você saber. Outra unidade que aparece nos livros é o Gauss. 1 Gauss vale 10 na menos 4 Tesla. Por que usar a unidade Gauss? Vejam bem, o campo de 1 Tesla é um campo bem forte. Muitas vezes nós trabalhamos com campos que são mais fracos, que são menores que 1 Tesla. Então, para isso existe também a unidade Gauss, que é justamente 10 na menos 4 vezes 1 Tesla. Ah, tá, diz o Tesla. Mas o Tesla vale mais. O Tesla é do SI. Pois é, mas enfim, não vamos ficar brigando por causa de unidades, né? A gente busca sempre usar Tesla aqui nos slides de aula. Mas se vocês virem Gauss como unidade de campo magnético, não se assustem. Também está certo e 1 Gauss vale 10 na menos 4 Tesla. Cuidado! As linhas de campo magnético não são linhas de força. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não é possível saber a direção e o sentido da força magnética olhando só as linhas de campo magnético. Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque o pessoal quer fazer igual à eletricidade e acaba errando. O que acontecia na eletricidade? A gente, por exemplo, tinha uma carga positiva. Nós sabíamos que a linha de campo era uma linha reta, era para ser reta pelo menos, né? Que aponta para fora da carga positiva. E o que acontecia? Se eu colocasse outra carga positiva ali perto, tipo, se eu colocasse uma carga positiva aqui, este campo gerado pela carga vermelha atuaria sobre a carga azul, gerando uma força elétrica do campo vermelho sobre a carga azul. E o que acontecia? A força estava na mesma direção e sentido do campo se a carga azul fosse positiva, tá? Aí o pessoal pensa que agora linha de campo sempre quer dizer a direção e o sentido da força. Isso não é verdade, tá, pessoal? Esse exemplo aqui valia para o caso da eletricidade. Ele não vale no caso do magnetismo. Na força magnética e o campo magnético, não adianta olhar a linha de campo apenas. Tem que olhar a linha de campo e também a velocidade da partícula. E a força nunca vai estar na mesma direção da linha de campo magnético. Tá? O pessoal tende a fazer isso aqui que é mostrado aqui, ó. Tem até nos livros, é um erro tão comum que o pessoal bota até no livro, tá? Se o campo magnético B atua sobre essa carga positiva, a força que B gera na carga não está na direção e sentido do campo, tá? Aquela seta ali está errada. O que acontece? A gente precisa conhecer a direção e o sentido do campo magnético e também a direção e o sentido da velocidade da partícula, e combinando as duas coisas, a direção e o sentido do campo magnético e a direção e o sentido da velocidade, aí a gente determina a direção e o sentido da força pela regra da mão direita e pelo produto vetorial. Ok? Então, linha de campo magnético não é linha de força e a força magnética nunca está alinhada com a linha de campo magnético.
Como é que a gente determina a força? Daquela maneira que eu mostrei alguns slides atrás. A força é dada por Q vezes V vetorial B, e neste produto vetorial, então, o vetor resultante, que é o F, é sempre perpendicular ao plano formado pelo V e o B. E lembrem do outro detalhe, tá? A força aponta para cá se a carga é positiva. Se essa carga fosse negativa, a força apontaria para baixo, ao invés de apontar para cima. Certo, e como é que é o movimento de partículas carregadas num campo magnético? Bom, a força magnética que o campo exerce sobre uma partícula é sempre perpendicular à velocidade da partícula, certo? É o que nós falamos lá no início, é o que está mostrado aqui nesse slide. Mas veja bem, se a força é perpendicular à velocidade, essa força aqui, ela não pode mudar o módulo da velocidade, certo? Uma força que atua perpendicular à velocidade não muda seu módulo. Ela pode mudar a direção e o sentido da velocidade, que é o que faz a força centrípeta, por exemplo. Lembra lá do movimento circular, lá da física 1? Quando a gente tinha um movimento circular na física 1, a partícula tinha uma velocidade, e essa velocidade, se o movimento era uniforme, a velocidade não mudava em módulo. Como é que pode a velocidade não mudar em módulo, mas ficar mudando de direção e sentido? Isso pode acontecer se existir uma força que lá no caso circular a gente chamava de força que faz o papel de força centrípeta, certo? E como a força centrípeta era perpendicular à velocidade, ela mudava a direção e o sentido da velocidade, mas ela não mudava o módulo. Aqui, a força magnética é sempre perpendicular à velocidade da partícula. Como a força magnética é sempre perpendicular à velocidade, isso quer dizer que ela não muda o módulo da velocidade. Portanto, se a partícula se move numa região onde há apenas campo magnético, o módulo da velocidade permanece constante. A força magnética sozinha não é capaz de mudar o módulo da velocidade da partícula. Consequentemente, o campo magnético não realiza trabalho sobre a partícula. Por que a gente diz que o campo magnético não realiza trabalho? Porque, olha só, se a velocidade não muda, não tem variação da energia cinética. Se não tem variação na energia cinética, o trabalho realizado por aquela força é zero. Lembra do teorema trabalho-energia cinética? Ele dizia que o trabalho total realizado é igual à variação da energia cinética. Ora, se a força magnética é perpendicular à velocidade e, portanto, não muda o módulo da velocidade, logo a força magnética e, por consequência, o campo magnético não realizam trabalho sobre a partícula, apesar de mudar a direção e o sentido da velocidade. Eu explico tudo isso em detalhe, pessoal, em outro vídeo que eu fiz que está lá na turma aglutinadora, tá? Então, deem uma olhada lá na turma aglutinadora de FIS 1182. O vídeo é chamado Força Magnética sobre Partículas Carregadas. Lá eu explico direitinho essa questão de como a força magnética faz a partícula se mover. Tá? Depois vocês podem pegar os slides dessa aula e clicar direto aqui no link para ir lá para o vídeo. Então, o que a gente conclui é que a força magnética age como se fosse uma força centrípeta. Se vem uma partícula aqui com uma velocidade v, borrou ali. Se vem uma partícula com uma velocidade v e ela entra numa região de campo magnético, a força vai ser perpendicular ao campo e perpendicular à velocidade também. Digamos que, nesse caso, a força seja nessa direção aqui. Como a força é perpendicular à velocidade, ela não muda o módulo, mas ela faz a trajetória da partícula passar a ser uma trajetória circular, porque ela muda constantemente a direção e o sentido da velocidade. Então, quando uma partícula carregada entra num campo magnético uniforme, a partícula passa a fazer um movimento circular
e o raio do movimento circular da partícula é dado pelo produto da massa da partícula, pela velocidade da partícula, dividido pelo módulo da carga, vezes o módulo do campo. Vejam bem, está tudo em módulo aqui, porque raio não pode ser negativo, né, pessoal? Vocês não viram um círculo de raio menos 10 centímetros, né? Então, raio não pode ser negativo, tudo entra em módulo aqui. A massa, a velocidade, a carga e o campo. Mas o interessante é que a gente pode calcular qual vai ser o raio da trajetória em função desses parâmetros aqui. Para mais detalhes e para entender de onde veio isso, assiste o vídeo que está indicado ali. Aqui tem um exemplo feito em laboratório, tá, pessoal? Vejam que nós temos duas bobinas aqui, que a gente já estudou na aula passada, e entre essas duas bobinas se formou um campo magnético porque passa corrente nessas bobinas. Vejam que o campo magnético aponta neste sentido. O que quer dizer aquele X? Quer dizer que o campo é perpendicular ao plano da foto e está entrando no plano, certo? Então, vejam, o que é esse anelzinho claro aqui? Isso aqui é um feixe de elétrons que foi aprisionado no campo magnético das bobinas. O campo magnético é perpendicular ao plano da página, então a velocidade dos elétrons era nessa direção aqui. O campo magnético é perpendicular ao plano da página. O que aconteceu? Quando esses elétrons passaram por esse campo magnético com aquela velocidade v, se estabeleceu uma força magnética. E essa força magnética, nesse ponto, ela aponta para cá, tá, pessoal? À medida que a velocidade vai mudando, ela vai mudando também. Ela atua como uma força centrípeta. Então, o campo magnético prendeu os elétrons aqui nessa trajetória circular. E esse brilho que vocês estão vendo aqui é porque os elétrons estão circulando nessa região e dentro dessa ampola tem um gás. E os elétrons de velocidade, digamos assim, mais ou menos alta, quando eles circulam através do gás, eles colidem com as moléculas do gás e causam ionizações. E essas ionizações produzem essa luz que vocês estão vendo. Então, esse círculo luminoso aqui é a trajetória circular dos elétrons que vão colidindo com os átomos de gás aqui dentro, vão ionizando o gás e ele emite luz justamente nessa trajetória dos elétrons. Recomendo que vocês vejam umas aplicações legais sobre isso, tá, pessoal? Tem um vídeo que é como funciona o ciclotron, que é um acelerador de partículas. Esse vídeo no YouTube, ele é bem explicadinho, tá, pessoal? Ele não é muito complexo, ele é interessante. E tem outro vídeo sobre a aurora boreal. A aurora boreal também tem tudo a ver com o movimento de partículas em campos magnéticos. Então, sugiro que vocês assistam também esse outro vídeo aqui, nesse linkzinho. Como eu falei para vocês, os links estão lá na turma T9, nos slides dessa aula. Certo. Quais as aplicações? Então, que coisa prática a gente tira dessa história da força magnética ser perpendicular à velocidade? Então, vários equipamentos de medida são baseados nisso. Um equipamento de medida é o chamado seletor de velocidades. Então, imagine que a gente tem uma fonte de partículas carregadas, tá? Por exemplo, a gente tem aqui uma partícula de carga positiva que sai da fonte com uma velocidade v. O seletor de velocidades é um dispositivo onde a gente tem um campo elétrico. Como é que a gente consegue o campo elétrico? Por exemplo, colocando duas placas, uma próxima da outra, uma com carga positiva, outra com carga negativa. Já vimos na primeira área que isso gera um campo elétrico entre as duas placas. E além disso, a gente coloca umas bobinas aqui na volta do aparelho para gerar também um campo magnético. No caso, o campo magnético tem que ser cruzado com o campo elétrico. A gente chama o seletor de velocidades de configuração de campo cruzado. O que quer dizer configuração de campo cruzado? Quer dizer que o campo magnético é totalmente
perpendicular ao campo elétrico. Então, olha só, essa partícula positiva que vem com velocidade v vai passar por uma região onde tem um campo elétrico, no caso aqui horizontal, e um campo magnético perpendicular ao plano da página. O que vai acontecer com essa partícula carregada? Ela vai sofrer a ação de duas forças. Ela vai ter a ação de uma força elétrica, devido a esse campo elétrico aqui, e ela também vai ter a ação de uma força magnética sobre ela, devido a esse campo magnético. Quem é a força resultante sobre a partícula? É a soma vetorial das forças que estão atuando. Então, qual é o único caso onde essa partícula vai passar exatamente em linha reta? Olha só. A partícula é positiva, certo? Uma partícula positiva, para onde aponta a força elétrica agindo sobre a partícula? Se a partícula é positiva, a força elétrica aponta na mesma direção do campo elétrico. Isso quer dizer que o campo elétrico vai puxar a partícula para a esquerda quando a partícula entrar naquela região de campo ali. Se não tivesse o campo magnético, todas as partículas eram puxadas para a esquerda, colidiriam aqui e elas não passariam pelo seletor de velocidade. Mas o que acontece? Tem o campo cruzado. Para onde está a direção da força magnética agindo sobre essa partícula? Bom, agora a gente quer a força magnética. Lembra do produto vetorial? V vetorial B. Para onde vai ser a direção da força magnética desse caso? Vamos fazer o produto vetorial. É V vetorial B. Então, pega a mão direita, certo? Qual é a direção de V? A direção de V é para baixo. Tá, mas a direção de V é para baixo, só que a palma da mão tem que estar virada para a direção do campo B. Então, a mão tem que estar virada para baixo, mas a palma da mão tem que estar virada para a direção de B, que é para dentro. Então, para onde vai estar a força? VB. A força está para onde aponta o polegar. A força magnética, nesse caso, aponta para a direita. Então, quando a partícula entra naquela região, vai ter a força elétrica puxando para a esquerda e a força magnética puxando para a direita. E aí, se a força elétrica for maior, a partícula vai desviar para a esquerda. Se a força magnética for maior, a partícula vai desviar para a direita. O que tem que acontecer para não haver deflexão? Ou seja, o que tem que acontecer para a partícula passar exatamente em linha reta por aqui? A força resultante deve ser igual a zero. Ou seja, a força elétrica que puxa para a esquerda deve ter o mesmo módulo da força magnética que puxa para a direita. Aí o que vai acontecer? A partícula vai continuar se movendo exatamente em linha reta. Então, com isso, o que a gente consegue? A gente consegue criar um dispositivo onde, controlando o campo B e o campo E, a gente seleciona que só partículas com uma velocidade v específica passarão em linha reta por um dispositivo. Já vou mostrar para vocês por que isso foi muito importante na história da ciência. Qual é o módulo da força elétrica? Q vezes E. Qual é o módulo da força magnética? Q vezes V vezes B vezes seno φ. Ué, cadê o seno φ aqui? Por que sumiu? Olha só, nesse aparelho, a velocidade e o campo magnético são sempre perpendiculares. Se V é perpendicular a B, isso quer dizer que φ é 90. E seno de 90 vale 1. Então, por isso, não aparece o seno de 90 aqui, tá? Então, o módulo da força elétrica é igual ao módulo da força magnética apenas para as partículas que passam bem em linha reta. Então, a gente pode até cortar Q com Q aqui e a gente chega à conclusão que só vão passar em linha reta por esse dispositivo as partículas que têm uma velocidade v de módulo exatamente igual ao módulo do campo elétrico dividido pelo módulo do campo magnético. Por isso, esse dispositivo é chamado de seletor de velocidades. Só passa em linha reta, ou seja, só vai sair aqui
pela saída do dispositivo aquelas partículas que tiverem exatamente esse valor de velocidade. Partículas que tiverem outros valores de velocidade ou serão desviadas para o lado direito ou serão desviadas para o lado esquerdo. Se o campo elétrico for mais forte para elas, elas são desviadas para o lado esquerdo. Se o campo magnético é mais forte, elas são desviadas para o lado direito. E só passam em linha reta, só passa pelo seletor, aquela partícula cuja velocidade é exatamente igual à razão entre os módulos de E e B. Por que isso foi importante na história da ciência? Porque foi essa propriedade que permitiu determinar a razão da carga sobre a massa do elétron. Então, o famoso Thomson, que determinou a razão carga sobre massa de um elétron, ele usou um dispositivo onde tinha exatamente o quê? Um seletor de velocidades, um campo elétrico e um campo magnético cruzados, formando 90 graus. Então, de forma bem simplificada, tá? O que o Thomson fez? Ele aplicou aqui uma fonte, né? Uma diferença de potencial dentro de uma ampola aqui, onde tinha, então, o vácuo, um caminho para os elétrons seguirem. Então, o cátodo aqui gerava elétrons e esta diferença de potencial acelerava os elétrons aqui. Então, entre as placas P e P', não, desculpa, aqui já é essa parte. Então, aqui, nessa parte aqui, os elétrons são acelerados por esse potencial V, de forma que os elétrons saem daqui com uma velocidade V. Na época, ele não sabia que eram elétrons, tá? Eles chamavam de raios catódicos. Então, os raios catódicos saíam com uma velocidade V. Os raios catódicos passavam por essa configuração de campos cruzados e eles incidiam aqui numa tela. E o Thomson viu que, mudando os valores do campo magnético e do campo elétrico, ele fazia esse feixe incidir mais para cá ou mais para lá na tela. E, dependendo da configuração que ele usasse, tinha uma configuração que ele conseguia fazer o feixe incidir exatamente no centro da tela. Quando ele incidia o feixe exatamente no centro da tela, ele podia calcular exatamente a velocidade e daí relacionar com a razão carga sobre massa. Como é que ele fez a relação da razão carga sobre massa com a velocidade com os campos? Bom, ele fez assim, ó, a energia cinética ganha pelos elétrons aqui, a energia cinética que os elétrons ganham no potencial de aceleração vai ser igual à energia potencial elétrica que está envolvida aqui nessa aceleração. E a energia potencial elétrica, como nós já vimos, está relacionada mais especificamente à variação da energia potencial elétrica, está relacionada com a diferença de potencial entre os terminais de aceleração. Então, começa assim. Qual é a energia cinética que os elétrons ganham na aceleração? mv²/2. Essa energia é diretamente proporcional ao potencial de aceleração. Qual é a relação entre potencial elétrico e energia potencial elétrica? O potencial, que é determinado para um ponto só, é dado por energia potencial elétrica sobre carga. Ou, se a gente passa a carga multiplicando, o E é igual a Q vezes V. Nesse caso aqui, essa energia potencial elétrica, então, ia ser convertida em energia cinética. Então, este produto Q vezes V vai ter um valor que vai se igualar a mv² sobre 2. Ou seja, a energia potencial que foi transferida para os elétrons se converte em energia cinética dos elétrons. Então, se a gente isola a velocidade nessa equação aqui, a gente chega à conclusão que a velocidade depende de 2 vezes Q sobre m, carga sobre massa, vezes o potencial de aceleração. O Thomson sabia o potencial de aceleração.
mas o Thomson não sabia nem a carga nem a massa do elétron. Se tivesse uma maneira dele descobrir essa velocidade usando outro método, ele poderia não descobrir a velocidade, mas se ele tivesse uma maneira de determinar essa velocidade por outro método, ele poderia chegar na razão carga sobre massa. E foi o que ele fez. Ele raciocinou assim: os elétrons acelerados exatamente com essa velocidade são os únicos que passarão pelo seletor sem ser desviados. E se eles passam pelo seletor sem ser desviados, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a velocidade é exatamente igual à razão entre o módulo do campo elétrico e o módulo do campo magnético. Então, ele comparou esta equação aqui, que vem da aceleração dos elétrons, com esta equação aqui, que vale para o caso onde o feixe de elétrons passa bem retinho pelo seletor de velocidades. Então, ele mudou os valores de E e de B até que ele viu o feixe passar bem retinho. Aí ele anotou o valor de E e de B para quando o feixe passa bem retinho. E aí ele fez então que Q sobre M é igual a E ao quadrado sobre 2 vezes V vezes B ao quadrado. Ele igualou essas duas equações, tá, pessoal? Ele fez E sobre B é igual a raiz de 2V vezes Q sobre M. E aí ele isolou Q sobre M. Então, a raiz passou para o outro lado, ficou E ao quadrado sobre B ao quadrado, e esse 2V multiplicando passou dividindo. E isso foi muito importante, porque isso permitiu calcular a razão carga sobre massa do elétron pela primeira vez. Ah, mas para que isso? É só botar 1,6 vezes 10 na menos 19 ali. Só que na época ninguém tinha a mínima ideia que a carga seria 1,6 vezes 10 na menos 19. E a massa do elétron? Como é que mede a massa do elétron? Será que a gente bota um elétron numa balança e olha a leitura da balança para ver a massa do elétron? Já pensaram nesse problema? Como é que tu vai pegar um elétron? Como é que tu vai botar ele numa balança? Que sensibilidade a balança teria que ter para medir a massa de um elétron? Não tem como, né, pessoal? Então, o Thomson não sabia nem a carga nem a massa, mas ele bolou essa ideia muito inteligente para descobrir a razão carga sobre massa. E ele fez os cálculos e ele encontrou um valor muito próximo do valor que é aceito como correto hoje. Então, se a gente quiser o valor com a precisão melhor que se tem hoje em dia, a razão carga sobre massa para um elétron é 1,7588, etc., vezes 10 na 11 coulomb por quilograma. Por que essa experiência foi extremamente importante para a ciência? Tá, primeira coisa, foi a experiência que permitiu determinar essa razão. Além disso, a experiência mostrou que esse valor é sempre o mesmo. Não interessa qual gás ele usasse dentro do tubo, não interessa de que material era feito o cátodo, não interessa nenhum dos outros parâmetros experimentais. Essa razão tinha sempre o mesmo valor, mesmo se ele mudasse o material do cátodo, mesmo se ele mudasse o gás dentro do tubo. Gás residual, né, pessoal? É um pouquinho de gás, na verdade, para poder ver o feixe. Na verdade, e também porque não se consegue fazer um vácuo perfeito, né? Na verdade, isso mostrou que as partículas em questão, que depois foram batizadas de elétrons, são um componente comum em toda a matéria. Ou seja, os elétrons são encontrados em qualquer tipo de material. Em 1912, o Millikan conseguiu medir a carga do elétron com o experimento das gotas de óleo. Se vocês têm curiosidade de saber como é que é o experimento das gotas de óleo de Millikan, dá uma pesquisada no Google que vocês vão ver, tá? Ele conseguiu medir a carga do elétron. Então, só em 1912, depois do experimento de Millikan, que surgiu lá o famoso 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb.
Aí, depois que o Millikan fez o experimento, foi possível pegar o resultado do Thomson, juntar com o resultado do Millikan e calcular a massa do elétron. Aí foi a primeira vez que a massa do elétron foi estimada. E foi através dos resultados obtidos pelo Thomson e pelo Millikan. E aí se chegou naquele famoso valor de 9,11 vezes 10 na menos 31 quilogramas para a massa de repouso do elétron. Tá, então, o seletor de velocidades, ele ainda é usado hoje em vários equipamentos e ele tem uma importância muito grande na história. Outro aparelho é o espectrômetro de massa. Então, o que acontece no espectrômetro de massa? Primeiro tem um seletor de velocidades. Depois do seletor de velocidades, tem um outro campo magnético. Então, as partículas passam pelo seletor de velocidade e depois entram num movimento circular aqui na outra região de campo magnético. Tá, mas se só passa as partículas de mesma velocidade, o que adianta ter essa outra região do campo? Adianta porque este raio na outra região do campo vai depender da massa da partícula. E mesmo que as partículas tenham todas a mesma velocidade quando elas chegam aqui, elas podem ter a mesma velocidade em massas diferentes. E aí, quanto maior mais diferente for a massa, mais diferente vão ser os raios da trajetória dessas partículas. Então, o espectrômetro de massa, na verdade, ele tem um seletor de velocidades e depois mais uma região com outro campo magnético. E esse outro campo magnético separa as partículas que têm mesma velocidade, mas que têm massas diferentes. Por isso é espectrômetro de massa. Então, nesse aparato, as partículas carregadas passam primeiro pelo seletor de velocidades. Então, nós sabemos que a velocidade dela, quando ela entra aqui na segunda região, é igual à razão entre o módulo do campo elétrico e o primeiro campo magnético. E depois disso, ela entra num movimento circular. E nós sabemos que o raio do movimento circular, na segunda região, depende da massa da partícula. A velocidade vai ser a mesma para todas, porque elas têm que passar pelo seletor para chegar na segunda região. A carga depende para cada partícula e este campo é o mesmo para todos também. Então, se nós temos partículas de mesma carga passando por um mesmo campo B', com uma mesma velocidade v, é só a massa que vai fazer diferença no raio. E aí, em função da massa, ou em função do raio, a gente descobre a massa, ou em função da massa, a gente descobre o raio. Na verdade, o que se faz na prática? Se determina o raio e com ele se calcula o valor da massa da partícula. E aí a gente chega nessa conclusão aqui, ó. A massa da partícula é dada como a carga vezes o campo da segunda região vezes o raio da trajetória dividido pela velocidade que a partícula entra na segunda região. Por que esse aparelho é importante? Bom, ele permite separar partículas de massas diferentes, então ele permite identificar quais elementos tem numa determinada amostra, por exemplo, e foi usando um aparelho desse tipo que se viu pela primeira vez que os elementos da tabela periódica tinham vários isótopos. Ou seja, eles apresentavam a mesma carga, mas eles tinham o número de... Já deu confusão aqui, tá? A massa era diferente, tá? Eles eram isótopos porque eles tinham o mesmo número de prótons, mas não tem a mesma massa, porque tem diferentes números de nêutrons. Então, foi com um espectrômetro de massa que primeiro se identificou que existem vários isótopos. Mesmo tendo o mesmo número de prótons, eles têm diferentes números de nêutrons, e aí a massa deles é diferente, e eles sofrem uma deflexão diferente no espectrômetro de massa. Então, e a força magnética sobre um fio? Digamos que a gente tem um fio aqui, e esse fio está dentro de um campo magnético B que é perpendicular ao plano da página.
Como é que a gente calcula a força magnética sobre um fio, ao invés de ser uma carga só? Bom, nós sabemos que a força vai ser perpendicular ao campo e à velocidade. Ok, mas como é que a gente calcula isso na prática? Bom, tem um outro vídeo desse tal professor Leandro aí que está lá na turma aglutinadora também, tá, pessoal? É o vídeo Força Magnética entre dois fios conduzindo corrente. Então, recomendo que vocês olhem lá o vídeo para ver direitinho como é que é a força magnética entre dois fios conduzindo corrente. Aqui está o link, depois vocês podem acessar os slides dessa aula aqui e pegar o link lá. Moral da história: a força vai ser dada por I, que é a corrente, vezes o produto vetorial L vetorial B. B é o campo magnético, ok. Mas e esse L aqui? O que é esse diabo desse L aqui? Esse L seria um vetor que tem o módulo igual ao comprimento do fio e a direção e sentido apontando na mesma direção e sentido da densidade de corrente. Ou seja, a mesma direção e sentido da corrente por portadores positivos. Como é que se determina a força? Pelo produto vetorial de L e B. Então, como eu falei para vocês, o L é um vetor que tem módulo proporcional ao tamanho ao comprimento do fio e aponta na direção e sentido da corrente, e o B é o campo magnético. Então, quando a gente faz L vetorial B, a gente aplica a regra da mão direita e o polegar da mão direita dá o sentido de F. Do mesmo jeito que a gente faz a força sobre uma carga positiva. Ah, mas e se a corrente for negativa? Lembra que nós estamos considerando sempre corrente como movimento de cargas positivas. Então, a força vai ser sempre dada, a direção e o sentido da força sempre pelo produto vetorial e pela regra da mão direita mesmo. E se o fio não for retilíneo? Ah, aí a gente faz aquela jogada. A gente divide o fio em vários segmentos infinitesimais dl. E a gente diz, cada segmento infinitesimal dl gera uma força infinitesimal df. E aí, cada força infinitesimal df é igual a I vezes o produto vetorial de dl vetorial B. Por exemplo, se nós temos um fio que faz isso aqui, nessa região aqui, o fio não é retilíneo, certo? Como é que a gente calcula, então, a força gerada por essa parte do fio aqui? A gente diz assim, ó, cada pedacinho deste arco aqui é um pequeno dl. Cada um desses dl's gera um pequeno df, que é dado por I vezes dl vetorial B. Como é que vai ser a força total? A força total vai ser a integral de todos os df. Então, a gente vai ter que integrar sobre todos os dl's o produto dl vetorial B para chegar na força resultante. Uma aplicação relacionada à força magnética sobre um fio, tá, pessoal? O alto-falante. Então, no alto-falante tem ímãs permanentes que geram um campo magnético. O campo magnético do ímã age sobre essa bobina onde passa a corrente, tá? Para uma corrente I no sentido indicado aqui, tá? Então, a corrente I está sendo indicada por esse sentido aqui. A força que vai aparecer devido ao campo do ímã é para a direita, por exemplo. E aí, à medida que a corrente vai mudando, lembrem que a corrente é alternada, né, pessoal? Então, a corrente pode ser positiva ou negativa. À medida que a corrente vai mudando de valor, de positivo para negativo, o que vai acontecendo? A força magnética vai mudando de direita para a esquerda, em função do sentido da corrente. Então, a corrente que passa pela bobina, ela é modulada pelo sinal de voz. Então, o sinal de som gera uma corrente variável.
essa corrente variável passa pela bobina. Quando a corrente variável passa aqui, e essa bobina está sob a ação do ímã, isso gera uma força magnética. E essa força magnética faz o quê? Ou ela puxa a bobina para a direita ou para a esquerda. Então, ela vai fazer aquele alto-falante oscilar. E essa oscilação do alto-falante emite as ondas sonoras, que é o que a gente escuta. Então, uma aplicação da corrente passando por um fio num campo magnético é justamente o alto-falante, da maneira como está mostrado aqui. Bom, agora vamos para força magnética e torque sobre uma espira de corrente. Acho que vai ser o último assunto de hoje, que já são 2h30, né? Então, o que são espiras? Espiras são condutores que formam um caminho fechado para a corrente passar. Então, pode ser um caminho fechado circular, pode ser um caminho fechado retangular. Qualquer condutor que forme um caminho fechado onde pode passar a corrente é chamado de espira. Tem até aquela frase que ficou famosa num filme brasileiro, né? Aquela frase que diz assim: que satisfação, espira. Só que não, né? Mas enfim. Consideramos uma espira de corrente retangular dentro de um campo magnético uniforme, conforme a figura abaixo. Então vejam bem aqui, pessoal. A espira é esse retângulo amarelinho aqui. A corrente passa na espira no sentido indicado pelas setinhas roxas. Nós sabemos que correntes são cargas em movimento. Por aquela equação ali do F igual a I dl vetorial B, a gente pode determinar a força que o campo B exerce sobre a espira. Tá? Vejam que a corrente vai numa direção diferente em cada lado do retângulo. O que isso quer dizer? Em cada lado do retângulo, a força aponta numa direção diferente também. Então, o campo está mostrado aqui, é um campo que seria vertical para cima nesse desenho. A corrente está mostrada nas setinhas roxas e a força vem do produto dl vetorial B, sendo que o dl está na direção e sentido da corrente. Então, a gente vê que essa parte aqui que eu vou chamar de topo da espira, no topo da espira tem uma força F apontando no sentido positivo desse eixo X. Já na base da espira tem uma força menos F. Por quê? Porque ela aponta no sentido negativo do eixo X. Nessa lateral aqui, que eu vou chamar de lateral da direita, tem uma força menos F que aponta no sentido negativo do eixo Y, se for esse eixo aqui chamado de Y, tá? E o B está em qual direção? Na direção do eixo Z. E do outro lado da espira tem uma força F. Então, o que vai acontecer? Vai ter essas 4 forças atuando sobre a espira. Como a corrente é a mesma em toda a espira, os módulos dessas 4 forças são iguais. Então, a gente pode ver pela simetria do desenho que a força resultante sobre a espira de corrente no campo magnético uniforme é 0, porque essa força que puxa na direção mais x tem uma força equivalente puxando no sentido contrário, que é o menos x. E aí os efeitos de força se anulam. E a mesma coisa acontece para a força menos F' e para a força F'. Então, apesar de existirem forças agindo sobre a espira e ser uma força diferente em cada lateral, na verdade, a força no topo e na base tem o mesmo módulo e sentidos contrários. Assim como a força na direita e na esquerda também tem o mesmo módulo e sentidos contrários. Então, essas forças acabam se anulando em termos de translação. Portanto, a força resultante sobre uma espira de corrente em um campo magnético é 0. Os pares de força F menos F, F' e menos F' têm o mesmo módulo, que é dado por corrente vezes comprimento do fio vezes campo, e mesma direção, porém com sentidos opostos. Mas, mesmo que a força resultante sobre a espira seja 0, o torque resultante não é 0.
Então, olha só, como é que a gente define torque? Voltando à física 1, torque é o produto vetorial do vetor posição vezes o vetor força, certo? Então, torque em módulo seria dado por R e F seno φ. As forças F' e menos F' não geram torque, porque elas estão na mesma direção de R. Portanto, para elas o φ é zero, esse seno de φ é zero e, portanto, o torque é zero. Tá, como é que é a história? Força F' e menos F' não gera torque porque estão na mesma direção de R. Vamos voltar aqui no desenho. A força F' é essa aqui. O que eu quis dizer? Olha, a origem está aqui, no centro da espira. Quem seria o vetor Rzinho que aparece lá no cálculo? É o vetor que vai do centro da espira até o ponto onde está a força. Então, esse aqui seria o vetor R para a força menos F'. Vejam que o ângulo entre R e menos F' é 0 graus. Tanto R quanto menos F' estão na mesma direção e sentido. Se o ângulo entre eles é 0, isso quer dizer que quando a gente faz o produto vetorial R vezes F, vai ser RF seno 0, e seno de 0 é 0. Então, as forças F' e menos F' não geram torque. Porém, as forças F e menos F geram torque, porque elas não estão na mesma direção de R. Voltando para o desenho aqui, ó. Vejam que a força F está na direção positiva do eixo X. Quem seria o R para a força F? Seria a distância que vai do centro até a força F. E vejam que esse R aqui, ele faz um ângulo φ com a direção da força F. Então, φ não é zero. Então, como o R e o F não estão na mesma direção e sentido, tanto para a força F quanto para a força F', no caso aqui, o R para o F' seria este R aqui, que também faz um ângulo φ com a direção da F', elas causam torque. Então, a espira de corrente, com corrente circulando, no campo magnético uniforme, não sofre força resultante, mas sofre torque resultante. Como é que é o torque? É a distância, que no caso é metade de um lado da espira, vezes a força, vezes o seno de φ. As duas forças, tanto a F quanto a menos F, geram torque com o mesmo módulo e, nos dois casos, o torque resultante induz um giro horário. Aí vocês têm que lembrar lá da física 1, né? Como é que a gente calcula, como é que a gente determina o sentido de giro do torque? Com a regra da mão direita, certo? Volta lá no desenho, aplica a regra da mão direita, vocês vão ver que os dois torques são horários. Então, os torques se somam, eles não se anulam. Então, o torque resultante total vai ser 2 vezes B sobre 2, vezes F, vezes seno φ. Quem é que é esse diabo desse B sobre 2 aqui? Ó, a espira é assim, certo? B sobre 2 é a distância do centro até isso aqui. Se esse lado da espira vale B, centímetros, B sobre 2 é a distância em centímetros do centro até aquela extremidade da espira. E aí a gente chega à conclusão que o torque resultante é dado por, então, B vezes F vezes seno φ. Mas como é que é a força magnética sobre a espira? Bom, nós vimos ali na sessão anterior que força magnética é a corrente vezes o comprimento daquele pedaço do fio. Vejam que esse pedaço do fio aqui, como a espira é retangular, o pedaço de cima e o pedaço de baixo tem comprimento A, por isso que aparece o A aqui, vezes o campo. Então, nós temos que o torque é a corrente vezes o produto A vezes B, vezes o campo, vezes seno de φ. Mas o que é esse produto A vezes B aqui? Ora, o A é uma dimensão da espira e o B é outra. Num retângulo, o que representa base vezes altura? Base vezes altura é a área do retângulo, certo? Então, isso aqui, na verdade, ele é um produto que a gente tem a corrente
vezes a área da espira, vezes o campo magnético, vezes o seno do ângulo entre R e F. Então, o que vai acontecer? Vai surgir um torque. Aqui está dizendo, por exemplo, que esse torque é máximo quando φ vale 90 graus. Por quê? Porque quando φ vale 90 graus, seno de 90 é igual a 1. Ou seja, quando B está no plano da espira. O que isso quer dizer? Quando B está orientado nessa direção aqui, passando neste plano da espira, o torque é máximo. Ué, mas o que é esse vetor que aparece aqui? O que é esse símbolo μ aqui? O que é isso? Ah, vamos falar disso aí. Então, a gente define esse μ aqui como um outro vetor, não é nesse slide ainda, vamos falar no próximo, então. Quando é que o torque é igual a zero? O torque é igual a zero quando φ igual a zero. Vejam que esse φ, além de ser o torque entre R e F, ele também é exatamente o ângulo entre B e μ, certo? Aqui no caso, φ igual a 90. Vejam que o B e o vetor μ, esse, formam justamente um ângulo de 90 graus. Então, o ângulo entre eles é o mesmo ângulo entre R e F. No caso aqui, o R seria essa distância e a força é essa força. Também fazem 90 graus. E aí, se φ igual a zero, o que acontece? Se φ igual a zero, ou seja, R e F na mesma direção e sentido, o ângulo é zero, aí o torque é zero. Vejam que o torque é zero quando o campo é perpendicular ao plano da espira. Então, sempre que o campo for perpendicular ao plano da espira, aquele φ será zero ou 180, e aí não haverá torque resultante. Se φ igual a zero, a gente diz que a espira está numa situação de equilíbrio estável. Por que equilíbrio estável? Se ela for levemente girada e então for solta, o torque tende a retornar ela para a posição onde φ igual a zero. Se φ igual a 180, a espira está numa situação de equilíbrio instável. Por quê? Se ela está nessa posição, o torque é zero. Porém, se alguém gira ela um pouquinho para fora dessa posição e solta, ao invés de voltar para φ igual a 180, ela gira até ficar com φ igual a zero, que é a posição de equilíbrio estável. Certo. Então, quem é aquele vetor μ que aparece lá, que a gente viu que quando μ é perpendicular a B, a gente tem o torque máximo. E quando o μ é paralelo a B, a gente tem torque zero. Quem diabos é esse vetor μ aí? Então, voltando à equação que a gente tinha, o torque resultante é corrente vezes área da espira, vezes campo, vezes seno de φ. Então, a gente define que, como A vezes B é a área da espira, a gente pega este produto aqui, ó, corrente que passa na espira vezes área da espira. O produto I vezes área, e a gente chama esse produto I vezes área de μ. O que seria μ? A gente chama de momento de dipolo da espira. Não, peraí, como dipolo? A espira não tem dois polos. A espira não é uma carga positiva e uma carga negativa. A espira não é um campo norte e um campo sul. Então, como é que a gente vai chamar momento de dipolo o negócio de uma espira? Pois é, aí é que está. Vocês lembram lá do dipolo elétrico? O que acontecia com o dipolo elétrico no campo elétrico uniforme? Ele girava, certo? O que acontece com a espira de corrente no campo magnético? Ela gira. Ou seja, uma espira de corrente se comporta da mesma maneira que um dipolo elétrico se comportaria.
no caso, o dipolo no campo elétrico e a espira no campo magnético, né? Cada um com a sua peculiaridade. Então, a gente diz que o produto corrente vezes área da espira é um momento de dipolo magnético da espira. E a gente diz mais, esse momento de dipolo é um vetor, e esse vetor é dado pelo valor da corrente vezes o vetor área. Quem é o vetor área? Se a espira é uma espira retangular, este aqui é o plano da espira. Então, o vetor área é sempre um vetor que está perpendicular ao plano da espira. Então, esse aqui seria o vetor área. Ele é perpendicular ao plano da espira e o módulo dele é igual ao valor da área da espira. Então, o vetor A tem duas características, tá? Ele é perpendicular ao plano da espira e ele tem módulo igual ao módulo da área da espira. E aí a gente define, então, o vetor momento de dipolo magnético μ como produto da corrente pelo vetor área. E aí a gente pode escrever assim, o torque resultante sobre a espira numa região de campo magnético uniforme é dado por torque resultante igual o produto vetorial do momento de dipolo magnético da espira pelo campo magnético. Certo, pessoal? Por isso que aparecia μ lá nos slides, tá? Reforçando aqui, o vetor A, que aparece no slide anterior, é um vetor cujo módulo é igual ao valor da área da espira, cuja direção é perpendicular ao plano da espira e cujo sentido depende do sentido de fluxo da corrente e é dado pela regra da mão direita. Então, por exemplo, se a corrente percorre a espira nesse sentido mostrado aqui nas setas, com os dedos da mão direita, acompanhe o sentido da corrente. Para onde apontar o polegar é para onde apontam tanto o vetor A quanto o vetor μ. Porque o vetor μ nada mais é do que o valor da corrente, que nós nunca vamos pegar como negativo, vezes o vetor A. Então, tanto o sentido do A quanto o sentido do μ são dados pela regra da mão direita. Siga o trajeto da corrente na espira com os dedos da mão direita e deixe o polegar perpendicular, que o polegar vai indicar o sentido do vetor. E o vetor é sempre perpendicular ao plano da espira. Bom, como falei antes, tá? O comportamento da espira que passa corrente num campo magnético uniforme é o mesmo comportamento de um dipolo elétrico num campo elétrico uniforme que a gente falou na primeira área. Os dois giram, por isso que a gente fala em momento de dipolo magnético da espira. Então, a gente pode chamar uma espira de dipolo magnético. Isso não quer dizer que ela tem um polo norte e um polo sul. Isso não quer dizer que ela tem um positivo em cima e um negativo embaixo. Isso simplesmente quer dizer que o comportamento dela é similar ao comportamento de um dipolo. Quando o dipolo magnético muda de orientação, no caso, quando a espira gira, né, aquele momento magnético muda de orientação, o campo magnético realiza um trabalho sobre ele. Então, como é que é o trabalho? Trabalho na rotação é dado por torque vezes deslocamento angular. Mais especificamente, cada infinitésimo de trabalho é igual ao torque vezes cada pequeno giro de θ. Então, se a gente quer cada infinitésimo de trabalho, quanto é que vale o torque? Momento magnético vezes campo vezes seno φ, dφ para cada pequeno elemento de giro. Então, quem vai ser o trabalho total? Vai ser a integral de todos os pequenos trabalhos. Qual é a equação de cada pequeno trabalho? É essa equação aqui. Então, o trabalho total é a integral dessa equação. E a gente fica com... Lembrem que a integral do seno é menos cosseno, né? Integral de seno de φ dφ é menos cosseno φ. Então, o trabalho realizado pelo campo magnético sobre a espira é menos μb vezes cosseno φ.
Nós podemos considerar que o dipolo magnético tem uma energia potencial magnética que varia em função do trabalho realizado pelo campo. Então, nós podemos dizer assim, a energia potencial magnética é dada por menos μb cosseno φ. A variação dessa energia vai ter a ver com o trabalho. Mas olha bem essa estrutura. μ é o módulo de um vetor, b é o módulo de outro vetor, cosseno φ é o cosseno do ângulo entre os dois. Nós já vimos na matemática que módulo de um vetor vezes módulo de outro vetor vezes cosseno do ângulo entre os dois é a mesma coisa que produto escalar, certo? Então, a gente define a energia potencial magnética como menos o produto escalar de μ versus B. Vejam bem, com essa definição, a energia potencial magnética vai ser zero quando o campo for perpendicular ao vetor μ. Então, por exemplo, se a gente tem a espira com essa orientação aqui e o campo, e o vetor μ é sempre perpendicular ao plano da espira. Então, se a gente tem essa situação aqui e o campo magnético uniforme for perpendicular ao vetor μ, aí quanto vale a energia potencial magnética de acordo com essa definição de UE? Nessa situação que eu ilustrei aqui, a energia potencial magnética é zero, porque o ângulo entre μ e B vai ser 90 graus e o cosseno de 90 é zero. Então, a energia potencial magnética é zero quando o campo é perpendicular ao vetor momento de dipolo magnético. Já quando B e μ estão na mesma direção de sentido, aí nós vamos ter a energia mínima. O M é mínima na posição de equilíbrio estável. O que seria essa posição de equilíbrio estável aqui? Quando a gente tem a espira, deixa eu desenhar da mesma cor aqui. Quando a gente tem a espira com o vetor momento nessa direção, e a gente tem o campo magnético na mesma direção e sentido do vetor μ. Aí, nesse caso aqui, numa configuração como essa ilustração que eu estou fazendo aqui, aí a energia potencial magnética é mínima. O que quer dizer mínima? Ela vale menos μ vezes B vezes cosseno de zero, e cosseno de zero é 1. Então, a energia potencial mínima é menos μB, e ela acontece quando B e μ estão alinhados em direção e sentido, ou seja, φ igual a zero. Por fim, a energia potencial magnética vai ser máxima na posição de equilíbrio instável, que é quando o campo está na mesma direção do μ, só que com sentido contrário. Então, pessoal, essas relações que foram deduzidas nessa sessão valem para qualquer espira plana, tá? A gente deduziu usando a espira retangular porque a matemática é mais fácil para a espira retangular. Mas isso também vale para uma espira circular, por exemplo, tá? Ou até mesmo uma espira triangular, se vocês montarem uma. Essas equações valem para qualquer forma da espira. Além disso, a gente pode generalizar os resultados para o caso de uma bobina formada por N espiras. Então, para isso, o que a gente precisa fazer? Basta multiplicar a equação da força por N, que é o número de espiras. Basta multiplicar a equação do momento dipolar, que eu mostrei ali atrás, por N, que é o número de espiras. E basta multiplicar a energia potencial magnética, a equação que eu mostrei ali, por um fator N, onde N é o número de espiras. Por exemplo, se nós temos aqui um solenoide, então, uma bobina onde passa corrente com um núcleo de ferro dentro. As equações que eu deduzi para uma espira valem para essa bobina também. A gente considera que cada volta da bobina é uma espira circular. E aí a gente pega o resultado, que era I vezes A vezes B vezes seno φ,
e multiplica por N, onde N é o número de voltas da espira, tá? Então, a gente pode pegar todos os resultados anteriores e multiplicar pelo número de voltas quando a gente está falando de uma bobina. Isso vale para o torque, para a energia potencial e para o vetor momento magnético, tá? A princípio, I vezes A é igual a quem? É o momento magnético individual de uma espira só, tá? Então, a gente pode dizer que o torque resultante é o número de espiras vezes o momento magnético de uma espira vezes B vezes C no φ. Alguns livros pegam esse produto aqui de número de espiras vezes momento magnético de cada espira e transformam em μ total. O que seria o μ total? É o momento magnético de uma espira só multiplicado pelo número de espiras da bobina. E aí a gente escreveria o torque para um objeto como esse aqui, que na verdade são várias espiras, uma do lado da outra. Tá, e se a espira for colocada em um campo magnético que não é uniforme? Bom, gente, aí fedeu. Aí a coisa complica, tá? Porque a força resultante não vai ser zero sobre a espira. A força resultante só é zero se o campo é uniforme. Nós não vamos estudar o caso da força da espira colocada no campo não uniforme, tá? Só para mostrar aqui para vocês, tem essa ilustração do livro. Então, forças nas espiras de corrente em um campo B não uniforme. Em cada caso, o eixo da barra imantada é perpendicular ao plano da espira e passa por seu centro. Então, a força resultante sobre essa bobina se afasta do polo norte do ímã. Então, nesse caso aqui, com a corrente neste sentido e o campo sendo o campo do polo norte, a gente tem um efeito onde aparece uma força resultante que afasta a bobina do ímã. Neste outro caso aqui, ou seja, é o mesmo sentido da corrente, porém o sentido do campo inverte, porque agora é o polo sul do ímã, aí a força resultante aproxima a bobina do ímã, tá? Nós não vamos estudar isso em detalhe, é só para vocês terem uma ideia de que a força resultante não é zero quando o campo não é uniforme, tá, pessoal? Que, por exemplo, é o caso de um campo de um ímã, mas de um ímã em barra, esses ímãs em barra, assim. E nós não vamos estudar isso. Para terminar a aula de hoje, o efeito Hall. Então, o que acontece? Imaginem que um elétron está viajando dentro de um condutor, tá? Quando o elétron viaja dentro do condutor e tem um campo magnético, o que vai acontecer? Digamos que tem um campo magnético na direção Y, que seria essa direção aqui. Esse campo magnético na direção Y vai gerar uma força magnética sobre essa carga que se move com uma velocidade v de deriva ou v de arraste. Bah, e como é que a gente nunca estudou isso lá quando a gente estava estudando a corrente nos fios? Então tá tudo errado o nosso estudo da corrente nos fios? Não, vejam bem, a força magnética vai aparecer na direção que é perpendicular à direção da corrente. Portanto, essa força magnética que aparece quando o condutor está no campo magnético, vejam bem, é só quando o condutor está dentro de um campo magnético, tá? Essa força magnética que aparece quando o condutor está dentro do campo magnético, ela não muda a corrente porque ela é perpendicular à direção da corrente. Então, ela não vai fazer o elétron se mover mais rápido ou mais devagar na direção da corrente. Mas o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que as cargas sejam arrastadas para uma extremidade do fio. E aí, como essa força vai arrastando as cargas para uma extremidade do fio, a outra extremidade do fio vai ficando com a carga oposta. E aí o que aparece? Dentro do fio aparece um campo elétrico perpendicular. Esse campo elétrico é perpendicular à direção da corrente. Ele não muda o sentido da corrente, mas ele aumenta até que tem uma situação de equilíbrio
de um acúmulo de cargas de um sinal numa extremidade e o acúmulo de cargas de outro sinal de outra extremidade. Aqui está feito o desenho para carga negativa, tá, pessoal? Do lado é feito o desenho para carga positiva. Vejam que é exatamente a mesma situação, só vai mudar o sentido da força magnética e, portanto, o sentido do campo elétrico perpendicular. Esse campo elétrico perpendicular aí, a gente pode medir e com ele nós podemos estimar a densidade de portadores do material. Então, nós podemos usar esse efeito da força magnética para determinar a quantidade de portadores de carga dentro do material. Como é que a gente faz isso? Os detalhes eu não vou falar aqui, porque o nosso tempo acabou, na verdade. Então, eu vou dar a última dica para vocês. Assistam o vídeo do professor Silvio Damen, na turma ERE de Física 1182, chamado Efeito Hall. Então, aqui tem o link direto para o YouTube, tá? Ou vocês podem ir direto lá na turma ERE, ou vocês podem pegar os slides dessa aula e clicar no link para ver o vídeo do professor Silvio. Lá ele explica direitinho o efeito Hall e ele explica por que que isso pode ser usado para determinar o número de portadores de carga do material. Então, com isso, finalmente chegamos onde a gente precisava chegar na aula de hoje, pessoal. Então, foi bastante coisa, né? São coisas diferentes. Eu sei que é pesado, tá, pessoal? Mas, infelizmente, a gente não tem muito tempo. E, pelo menos, foi o que a maioria dos alunos me falou no semestre passado. Eles preferem ter 1h30 de uma vez só do que ter 2 sessões de 45 minutos em dias diferentes. Então, por isso que eu estou fazendo assim, tá, pessoal? Mas, se vocês quiserem fazer diferente, a gente sempre pode fazer de outro jeito. Então, era isso pela aula de hoje. Se vocês têm alguma dúvida, por favor, se manifestem. Se não tiverem nenhuma dúvida, a gente pode encerrar por aqui. Professor? Diga. Eu acho que a princípio do conteúdo não tem nada. Só... Eu estava olhando na turma T9 ali, eu acho que tu não botou os slides. Ah, eu posso ter esquecido de liberar a visualização. Ah, pode ser. Daí eu dar uma colocar. Umas coisas que não vou pegar. Sim, pode deixar, Lourenço. Já vou lá colocar. Beleza, muito obrigado. Para mim era isso. Certo. Tchau, até mais. Tchau, Lourenço. Até mais. Obrigado por ter vindo. Certo, então, Estevam. Tudo certo, vamos encerrar então. Boa tarde, obrigado por ter vindo também, Estevam. Até mais.